Professor, ainda eu queria que o senhor abordasse um pouco mais dessa questão dos lapsos, enquanto está havendo a crise da epilepsia. Esses lapsos que são perdas de memória, não, esses momentos fisiológicos. Eu vou repetir para você o que é que eu acho de tudo isso, as coisas que eu estive examinando e quis até sentir para ver como é que era a coisa. O problema da epilepsia, a coisa pior que tem, é a aura, quando a pessoa começa a reviver aquela crise que desencadeia o processo da irritação neurológica que dá as crises tônicas e clônicas. Então, veja, isso é horrível, que a pessoa vê que ela está no inferno, aquilo é definitivo. Temporariamente, ela entra dentro de um pesadelo que é muito pior do que o pesadelo da febre de 42 graus. É um troço horrível, isso aí. E outra coisa, essas coisas ocorrem quando há débito. Quando há débito daquela pessoa com a outra. Então, vem a cobrança, aquela cobrança desencadeia o processo, a pessoa revive aquele surto, aquele ataque, aquela crise. Isso é horrível. Agora, o problema é esse. Na hora que ocorrem as crises tônicas e clônicas, o negócio, você está entendendo? Isso mexe no cérebro inteiro. Dá uma irritação no processo neurológico. A memória ela é distribuída em várias áreas do processo. O povo, tem gente que acha que é só no lugar, que isso é besteira. Ela é distribuída dentro do problema dos dois hemisférios cerebrais. Tem até memória organísmica que diz respeito, por exemplo, ao cerebelo. Então, numa condição dessa, isso tudo fica caótico. Dá uma anomia interna. A pessoa não lembra de nada. Então, por exemplo, a pior coisa que tem é a hora que a pessoa tem uma crise gramal, as contrações tônicas, etc. Você tem que segurar a língua para aquilo não ir, etc. Ver a situação toda, a pessoa baba, aquele processo todo, que essa é o gramal. Nesse caso, a memória da pessoa ali, ela não vai lembrar de nada que se passou naquela crise. E outra coisa, a memória dela vai embora para o espaço. E aquilo afeta toda a memória geral dela durante alguns dias. Ela não recupera. E outra coisa, nunca ela vai ter a memória do jeito que havia antes da crise. Se as crises forem subentrantes, por exemplo, uma depois da outra, hoje teve uma de tarde, de noite teve outra, ou na outra manhã teve outra, isso aí então liquida com o processo da memória. Ela vai ficando cada vez mais desmemoriada. Aí dá mesmo a amnésia. Amnésia é quando não tem memória mesmo, está faltando. Nós não chamamos, a gente chama hipomnésia. Quer dizer, foi uma parte da memória que foi embora. Agora, quando o negócio é subentrante, essa hipo aumenta. Então a pessoa não tem mais memória. Então ela não fixa as coisas. Aí isso vai prejudicar tudo que a pessoa tem em matéria de talento, de dom, de potencial intelectual dela. Então, todos os atributos mentais somáticos vão para o espaço. A associação de ideias dela vai ficar por buraco. O juízo crítico vai ficar prejudicado. Por quê? Ela quer juntar as pontas, ela quer juntar os elementos que ela conhece, que ela já vivenciou. Ela não consegue juntar isso, porque ela não tem a memória para pôr. Hiatos, né? Cheia de hiatos. Agora, então, precisa a gente ver como é que é isso. Por isso que eu quis sentir para ver como é que era o processo do meu irmão, do povo que sente isso. Entendendo? Para ver isso aí, para ter essa noção da situação, como é que é. Agora, a pessoa recupera isso com o tempo. A gente não precisa de exigir que ela vai recuperar uma memória de elefante, não é isso. Mas ela recupera uma memória de elefantinho. Ela já começa a ter alguma coisa, tendo daquilo que não tinha de modo algum. Ela preenche certas lacunas mnemônicas. Mas agora que o negócio afeta, profundamente afeta. Uma outra coisa. De modo geral, em matéria de faculdade intelectual, uma das que mais tem instabilidade é o processo mnemônico. Raramente você vai encontrar uma pessoa que tem memória mesmo para lá dentro. A maioria falha, tem muita falha. Professor, a gênese, a causa inicial então, no caso, mais extrafísica. O cérebro pode já haver danificado, no caso dele já ter tido em outras
vidas esse mesmo O processo. paracérebro Né? é que vem. Se há uma parapatologia, que é do paracérebro, aquilo pode afetar o cérebro. Por melhor que ele receba da família geneticamente, aquilo com o tempo não funciona. Falta ligações. Aí é o processo de sinapse e outras coisas mais que não vão funcionar bem. Então, quando se vai estudar a epilepsia, a necessidade, quer dizer, falta ainda na SOCIM, na eletronótica, essa visão de ver a causa inicial de tudo, que seria então, veja, tudo que se a estuda cobrança aí, do estudando assediador. A conta do Né? iceberg. Se não estuda o processo da holomemória, da paragenética, das retrovidas, não adianta nada. Fica Agora, difícil, né? Por isso é que eu fui lançar mão da técnica da projeção. Que a pessoa saindo pela projeção, ela vai ver que ela tem outras vidas, tem outras coisas, ela vai admitir que tem um psicossoma, tem uma opção de coisa. Aí ela vai começar a entender a gente. Porque enquanto esse povo estiver na base de, você está entendendo? De ver apenas iceberg, esse povo é tudo gelado, é tudo iceberg. Professor, ainda há um outro caso de epilepsia, não sei, mais branda, que é aquela que dá pequenos apagões, mas não dá a crise. Mas essa prejudica também a memória. Então, por exemplo, a mais leve que tem é apenas essa que, na pessoa do desenvolvimento parapsíquico, quase sempre todo mundo passa por isso. Que é a primeira processo mais suave, mais superficial que tem. Que chama-se ausência, que é a técnica que eles mais usam, o nome que expressa mais isso. A ausência, a pessoa está aqui, eu estou falando com você. Então, Rosa, aí cai tudo na minha mão, vem aquele curto-circuito, eu não lembro mais. Aí eu vou falar, o que mesmo que a gente estava falando? Isso, ausência. Isso. Agora, então, veja, esse lapso que existe por aí com as pessoas, o chamado branco mental, muitos deles são ausência, é um tipo de epilepsia equivalente. Não é bem equivalente, porque existe o equivalente epilético. Agora, equivale à ausência. Agora, por exemplo, um médium desenvolvendo, assim, mesmo na sessão de desobsessão do espiritismo, muitos deles têm ausência. Entendeu? Porque a ausência, aí no caso, mexe no processo mnemônico, no cérebro, nos dois hemisférios, devido estar mexendo ali. Porque você sabe, toda vez que está mexendo em desobsessão, está mexendo no processo da incorporação, ou seja, a psicofonia. Então, há uma consciência extrafísica que está invadindo a consciência física. O cérebro está sendo invadido por exopensênios, quer dizer, pensando de fora. Há cunhas mentais que estão entrando ali. Isso aí prejudica, às vezes, dá o lapso, dá o circuito, corta o circuito do modo da pessoa pensar. Por isso que tem. Agora veja, uma pessoa dessa, ela não tem nada a ver com a epilepsia diretamente. Nem ela também é doente mental, não é? Então, veja, isso aí confunde todo mundo, principalmente a turma da eletronáutica. No século XIX, século XX, o povo tudo ia falar, não, esses caras tudo médicos são tudo doidos. Entende? Por quê? Por causa do processo da ausência, o processo de uma arritmia que pode dar na pessoa. Isso tudo é fisiológico, é do desenvolvimento do parapsiquismo. Eles não entendem que tem uma consciência que está se introduzindo na outra, uma intrusão